Fala Reinante, nesse vídeo de hoje a gente vai compartilhar o resumo do livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, de Clóvis de Barros Filho e Arthur Meucci. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal e acompanhar todas as atualizações que a gente vai postar aqui. Vamos lá então, vamos começar. Os anos se passam e diversas reflexões e filosofias continuam sendo levantadas acerca da vida e da felicidade. Contudo, segundo Clóvis Barros Filho e Arthur Meucci, no livro A Vida em que Vale a Pena Ser Vivida, não deve haver respostas prontas, mas verdadeiras reflexões. Tido que em cada um que tem sua vida e dela não tiramos férias, o objetivo dos autores é clarear nossos pensamentos e oferecer uma verdadeira luz a nossas ideias, nos deixando com a faca e o queijo na mão. Para isso, eles analisam uma série de pensadores de todos os tempos. Como todo mundo já sabe, a vida é uma sucessão de escolhas, mas você já parou para pensar sobre o propósito de cada escolha? Já diziam Sócrates e Platão que devemos pensar para viver. Mas atenção, não se trata de qualquer pensamento. Os pensamentos bons, os pensamentos certos, sim, talvez aí more a importância das escolhas. Pensar antes de agir, para fazer escolhas com base em um propósito. Ainda nisso, Sócrates acreditava piamente na importância do uso da razão acima dos sentidos. Só é virtuoso quem entende o verdadeiro sentido de cada virtude. Você só pode dizer que ama, por exemplo, se sabe o significado do amor. Só tem amigos quem sabe o que é amizade. Trazendo esses pontos para a discussão sobre a vida, importante reforçar que as respostas às quais tanto buscamos, a verdadeira essência da vida, estão dentro de cada um. Assim, cabe ao indivíduo acessá-las. Isso é de suma importância para estabelecer os critérios da vida boa e da vida que vale a pena. Viver e amar. Paralelamente, Platão expunha suas convicções sobre a diferença entre o corpo e a alma. O livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida explica que para esse pensador o corpo é finito, material, sensível e temporal. A alma, do contrário, é soberana. Dito isso, há algumas chances de seu corpo almejar uma vida e a alma outra. Assim como viver é diferente de amar. Felizmente, Platão nem sempre tem razão. Afinal, para ele a vida seria como um pêndulo, onde um lado há o amor e do outro o que temos somado ao tédio. Já segundo a visão de Aristóteles, a vida se baseia em critérios que transcendem o indivíduo. Em outras palavras, é preciso olhar para fora e entender a si mesmo como parte de um todo. É claro que na época acreditava-se que o mundo estava dentro do cosmo, visão que entendia o universo como limitado, ordenado e facilmente mapeado. De uma forma, o ponto é que tudo que está ao nosso redor está incrivelmente em seu devido lugar. Paralelamente, tudo parece seguir um propósito maior. Uma pequena semente, por exemplo, tem todo o potencial para se tornar uma bela árvore. Assim também somos nós, seres humanos. Podemos nos tornar grandes do tamanho dos nossos sonhos e por isso estamos constantemente aperfeiçoando nossas habilidades em busca da excelência. Também, de acordo com Aristóteles, o talento nato é aquilo que o cosmos quer que você faça, como se fosse a finalidade da sua existência e contribuição do que você pode trazer para a humanidade. Sendo assim, encontre essa habilidade e se dedique até chegar à excelência. O universo. Tudo no universo, com exceção dos homens, segue em constante harmonia. Desde o momento que nasce, cresce e morre. Seja a chuva, o sol, os animais, plantas, planetas. No caso dos humanos, os gregos pensavam que deve haver um enorme esforço para pertencer, uma vez que a vida humana não veio pronta, há infinitas possibilidades. Por esses e outros motivos é que o livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida não traz uma fórmula pronta para a vida, mas uma série de reflexões. Então, se você encontrar qualquer material em forma de guia com 10 passos para a felicidade, ponha um pé atrás. O que leva à alegria a alguns pode decretar tristeza a outros. Então, para Clóvis de Barros Filho, no racional são apenas 3 aspectos que definem a vida boa. O lugar natural de cada um onde pertencemos, as atividades desempenhadas alinhadas às aptidões e a finalidade ao ser alcançada ao longo de sua vida, que é o seu propósito. Epícoro, que era um aluno da Academia de Platão, resumia isso afirmando que toda sabedoria precisa ser adequada à vida. De uma certa forma, é a ideia de que nós pensamos para viver melhor e não vivemos para pensar melhor.
E o Sêneca, que era um estoico romano, também não pensava diferente. Para ele, a felicidade da alma e do corpo é um dever moral. Nós temos o dever de sermos felizes, lamentar menos, desejar menos e amar mais. Deus e a vida humana. Mantendo o foco nos aspectos da vida boa, os autores de A Vida que Vale a Pena Ser Vivida fazem também uma análise da relação entre Deus e a vida humana. Mesmo quem não crê deve admitir a pertinência dessa discussão. Afinal, a fé em Deus e seus ensinamentos sempre estiveram presentes e interferiram na nossa maneira de agir e de ver o mundo. Inclusive, recorrer a Deus sempre foi a estratégia de pensamento de Platão e Aristóteles para explicar a origem e ordem do mundo. O próprio Deus que mantinha a ordem e a harmonia do universo e manifestava as maravilhas nas coisas ao redor. Com a chegada do cristianismo, começou uma ruptura nesse tipo de pensamento. Deus deixou de ser uma ordem cósmica anônima e se tornou um indivíduo divino que, encarnado, poderia ser visto na rua, tocado, ouvido por aqueles que estavam vivos na mesma época. Já na concepção grega, Deus deveria ser identificado pela razão. Qualquer pensante poderia deduzir a ordem divina no mundo e contemplá-la na natureza. Quando surge Cristo como homem, passa a ser muito importante a confiança de que o homem Jesus não estivesse mentindo ou enganando. A confiança a qual o cristão vê e chama de fé. A igualdade. A mudança mais marcante causada pelo cristianismo talvez tenha sido a igualdade. Até então existia um conceito de superioridade. Alguns homens possuíam mais e melhores habilidades natas, logo eram considerados superiores. Com a fé, todos os homens passaram a ser iguais perante a Deus. Outro conceito importante que deve ser abordado é o trabalho. Analisando que Deus também trabalhou 7 dias para construir o universo, trabalhar passou a dignificar e enaltecer o homem. Os gregos relacionavam o amor ao apego. Logo, como a vida é finita, após a morte só restava o sofrimento. É como se o amor ao próximo não valesse a pena. Com a chegada do cristianismo também foi muito importante o conceito de comunhão e reencontro entre os entes queridos após a morte no paraíso. Assim, não havia mais motivo para não amar. Lembra daqueles 3 aspectos que definem a vida boa? Em Cristo somos iguais, podemos trabalhar sem ser inferiorizados e amar incondicionalmente. Assim, na visão do cristianismo, a vida vale a pena. A vida e a potência. Chega então o filósofo Spinoza, que concebe o termo potência de agir. Tal potência nada mais é do que a própria vida, ou seja, é pessoal, intransferível e incompartilhável. Dessa forma, a solidão, por exemplo, existe sempre em si mesmo, nunca no outro. Contudo, obviamente, o resto do mundo não sai da nossa frente, então o meio interfere na nossa potência. Além disso, Spinoza acreditava que não havia beleza ou feiura, justiça ou crueldade. Esses critérios são apenas traços que nós mesmos atribuímos ao mundo. Ele também considerava o mundo como um todo e as relações entre todas as partes. Dessa forma, o todo impõe a sua própria lei. Se uma parte age sobre a outra, significa que produz efeito sobre essa outra parte, tornando ela diferente do que era antes da ação, e vice-versa. E viver também é relacionar-se, é estar em relação com o mundo. Somos efeitos do mundo com o qual nos relacionamos. Porém, é de suma importância lembrar que tais efeitos não são lógicos ou sequer compreensíveis. Por esse motivo, muitas vezes que nos convertemos no que somos sem entendermos muito bem como ou porquê. É claro que é bem difícil exercer a função de viver com maestria, porque a vida é uma sucessão de encontros inéditos. Nós estamos em constante evolução e o mundo também, mas daí a importância de lutarmos para nos defender e ansiar por momentos cada vez melhores. Como estamos em constante relação, o nosso corpo está ininterruptamente passando de um estado para outro. O ganho de potência se denomina de alegria. Do contrário, a perda de potência se denomina tristeza. Utilitarismo. Desde que somos pequenos, nos exigem resultados excelentes o tempo todo. Boas notas, prêmios, aprovações. A nossa vida vem sendo julgada o tempo todo pelo pensamento filosófico do utilitarismo. Dessa concepção, os resultados de nossas interações no mundo é um critério para definir que a vida vale a pena. Ainda segundo essa perspectiva, o valor das nossas ações não pode ser percebido na ação em si, nem na pretensão ao executá-la, mas nas consequências. Em outras palavras, a ação boa é a que promove o maior bem-estar para o conjunto de pessoas.
Todos que nos cercam devem viver dignamente também. Isso porque, por maiores que fossem nossos esforços no sentido de uma evolução pessoal, a tristeza dos demais contamina a nossa existência. Já o filósofo Kant não admite que os utilitaristas têm razão para o significado de vida boa. Para esse pensador, os efeitos de uma ação não são um bom critério para definir o valor de sua deliberação, porque esses efeitos não estão sob o controle de quem a delibera. Russell pega esse pensamento de Kant e desenvolve ele afirmando que o ser humano, antes de tudo, é um ser de razão e liberdade. O homem tem preferências e seu comportamento é influenciado fortemente pelo ambiente, sim. Porém, diferente dos outros animais, o homem pode se governar. Enquanto os animais apenas reagem, os seres humanos deliberam, ordenando-se por princípios. Nós estamos condenados à liberdade de definir a nossa própria vida. Ele finaliza com a afirmação: feliz é aquele que é digno de confiança, que exerce seus talentos com intensidade em prol da sociedade, que ama e conhece seu propósito. Isso daí não é uma tarefa fácil, não é mesmo? E aí, me conta aqui nos comentários agora, o que é que você achou do resumo desse livro, A Vida que Vale a Pena Ser Vivida? Se você gostou também, eu te convido a se inscrever aqui no canal para acompanhar todas as atualizações que saem diariamente. Então é isso, a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e tchau!